Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, te agradecemos por tua bondade e misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por esta hora, por este momento solene, onde aqui, ó Deus, a ETEADALP agradece a Ti por mais um ano de organização, ó Deus, dos nossos cursos e por mais turmas, ó Deus, mais 2 turmas que são formadas aqui nessa instituição. Te louvamos, ó Deus, pela presidência da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor Roberto, pela direção da nossa escola, na pessoa do nosso pastor Paulo Filho, pela vida de cada professor, pela vida de cada funcionário, de cada aluno. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que conduza todo este culto conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Entrando o curso de bacharel livre em teologia, vamos agora à entrada dos formandos no curso básico em missiologia.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Traze um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura
Amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós queremos neste momento, antes de nós orarmos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, fazer a leitura da palavra de Deus que está no Salmo 119, dos versos 105 ao 112. Salmo 119, a partir do verso 105. Diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Amém. Nosso companheiro pastor Paulo Filho, ele fará a oração e dará prosseguimento conforme a programação deste cerimonial. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Ó Senhor, ouvimos a leitura da Tua palavra, que é doce e preciosa ao nosso coração. Esta noite, Senhor, foi reservada pela Tua graça para a formatura destes homens e mulheres que dedicaram tempo especial da sua vida para o ensinamento, para o aprendizado da Tua palavra. Pai amado, Deus eterno, continue, ó Deus, com as Tuas mãos estendidas sobre a nossa nação. Sare, ó Deus, a nossa terra. Olhe, Senhor, para as nossas crianças. Olhe, Deus, para os nossos adolescentes, para o futuro social desta pátria. Senhor amado, abençoe as igrejas, os pastores, suas famílias, líderes, professores. Ó Pai, abençoe a economia do nosso Brasil. Levante, Senhor, homens e mulheres tementes a Ti, ó Deus, que respeitem a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos pelo trabalho missionário da nossa igreja. Nós Te agradecemos pela escola teológica da nossa igreja. Abençoe, Senhor, o Teu servo, nosso pastor, a sua família, a diretoria da igreja. Nós Te agradecemos com gratidão esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ocupar os seus lugares, meus irmãos. O professor Abraão, evangelista da igreja, fará a apresentação dos nossos convidados. Amém, queridos, mais uma vez a paz do Senhor. Boa noite a todos os visitantes também. E queremos aproveitar assim, já para dizer que são bem-vindos todos os formandos do curso do Bacharel Livre em Teologia, o curso de Missiologia, e queremos assim apresentar todos aqueles que estão nos visitando. Há algum pastor nos visitando? Claudinei está ali, o pastor do nosso irmão Pedro. O senhor pode tomar aqui assento conosco também, fique à vontade. Tem mais alguém nos visitando? Levante assim a mão para a gente conhecer. Alguma pessoa não evangélica que nos dá o prazer de estar aqui conosco? Muito bem, sejam bem-vindos.
Todos estão felizes, os formandos estão felizes com seus convidados, né, que estão aqui presentes. Diga, sejam bem-vindos. Amém. Os irmãos já conhecem, aqui está o nosso pastor Roberto, ele é o pastor presidente, né, da nossa igreja. Amém. Pode sentar, pastor. Está também aqui o nosso diretor, o pastor Paulo Filho. Muito bem, pode sentar. Está também a nossa irmã Miriam, que é a secretária da nossa escola teológica. Miriam Lopes. Muito bem. Está também, eu acredito que eles estão por aí trabalhando, né? Os funcionários, nosso irmão Wellington e o nosso irmão Jefferson, devem estar atuantes aí. Muito bem. Os professores da nossa escola teológica, por favor, todos fiquem de pé, para que conheçam também. Muito bem, graças a Deus. Podem sentar. Esses demais apresentados, que obviamente os irmãos passaram a conhecer, outros já conhecem, diga, Deus abençoe. Amém. Com a direção, nosso querido pastor Paulo Filho, diretor da nossa ETEADALP. Vamos ouvir o coro da nossa ETEADALP, o coral, né? Nós temos também aqui o curso de música, e no curso de música nós temos várias especialidades, o canto coral, instrumental também. Se alguém de vocês desejam estudar música ou conhece alguém, pode também procurar a secretaria da nossa escola teológica para também estudar música. E esse grupo faz parte do curso de música da nossa escola teológica, que está dando o prazer de participar conosco aqui da formatura, tanto do curso de teologia como do curso de missiologia. Nós vamos ouvi-los cantar e logo em seguida nós iremos ouvir o nosso irmão Augusto, que é o orador da turma, né, escolhido pela turma. Ele vai trazer a sua reflexão nesta noite, expressando assim, em nome dos formandos, o sentimento de alegria, de prazer de estar aqui. Então vamos ouvir o coral da nossa escola teológica, mais especificamente do curso de música, e logo em seguida o nosso irmão Augusto traz uma reflexão em nome de todos os formandos. Mas perto quero
também agradecemos a participação do coro da ETEADALP, Deus abençoe. Vamos ouvir agora o nosso querido formando, nosso irmão Augusto, representando toda a turma do curso de Teologia e também Missiologia. E logo em seguida também nós já iremos ouvir o Paraninfo, né? Escolhido também o professor Pedro Henrique Portela, também deixar a sua palavra para todos nós. Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria para todos nós estarmos hoje aqui presentes nessa colação de grau. Eu não vou me alongar porque foi solicitado uma breve reflexão e diante disso precisamos assim falar um pouquinho de todas as dificuldades que foram, né? Então, é um curso noturno e temos 90% mais dos irmãos trabalham de dia, ou quase todos, e a ida à noite dificulta até o processo de aprendizado e tudo mais. Mas conseguimos. 4 anos se passaram, muitas disciplinas, né, Ícaro? Muitos estudos, muitas atividades e muito aprendizado. Então é um curso que quem não fez, creio que acho que deveria fazer. Todos os irmãos da igreja, todos aqueles que queiram aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e tornar-se um pouquinho mais pecador, como diz o Lutero. E a reflexão que eu gostaria de falar para os irmãos encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 13, 14 e 15, que diz assim: 1 Pedro, capítulo 3: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança em que há em vós. Então, irmãos, diante disso, nós temos que entender que Pedro aqui, ele fala para um grupo e nós devemos defender a fé, defender o Evangelho. Mas nesse versículo, o 15 particularmente, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado. E aí a gente me remete a 3 coisas. Primeiro, Tiago diz em 3:1 para que nós não sejamos mestres de forma ambiciosa. Não procuremos isso, porque o peso é grande. Então, diante disso, estar preparado não significa que nós iremos desesperadamente estar preparado para todas as perguntas que vai vir sobre a fé, de forma ambiciosa, mas de forma humilde, sempre com o coração voltado a Cristo, e de forma humilde e mansa, Cristo vai poder, junto ao seu Espírito, nós vamos conseguir uma resposta. Mas estar preparado remete a 3 coisas, irmãos. Primeiro, preparado de coração. Segundo, preparado de vida. E terceiro, preparado de mente. 1 Pedro 1,17, ele diz o seguinte: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Preparado de coração. O que é preparado de coração, irmão? É ter coragem. Primeiro é a coragem, que é importante. Lá em Juízes, os 300 de Gideão foram corajosos.
Sem coragem não tem preparo. Então a primeira coisa, irmão, é a coragem para defender o Evangelho de Cristo. Primeira coisa que eu tenho a fazer a reflexão para os irmãos é a coragem. Que nós sejamos corajosos. Muitos vão tentar nos derrubar, ou falar mal do Evangelho, ou de nós mesmos. Mas a coragem é importante. 2. O preparo de vida. 1 Pedro 3,16, que diz o seguinte: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Preparado de vida. O preparo na vida de cada um de nós. Não adianta ter coragem, não adianta tentar defender o Evangelho, se o seu testemunho de vida não consegue fazer a defesa do Evangelho. Não consegue fazer a defesa da razão da esperança que há entre vós. Então, é o segundo ponto que eu tenho a refletir para cada irmão aqui. E o terceiro, preparado de mente, irmão. 1 Pedro 4, 7 e o versículo 11. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E o 11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Então, meus amigos e irmãos, não adianta estar preparado, não adianta ter preparo de vida, não adianta ter coragem, se você não tem uma mente voltada para Cristo. Se você defende suas próprias coisas ou fala em nome do seu vão conhecimento. Aí, meu amigo, você não vai defender o Evangelho como Cristo deveria ou gostaria que você defendesse. Então, estar preparado é um conjunto de habilidades que faz você defender o Evangelho de forma veemente e corajosa. Cristo não aceita covarde. E aí eu me pergunto, para que formar 4 anos, irmãos, teólogos, se não tiverem coragem, tiverem uma mente preparada, um corpo preparado e uma vida preparada para Cristo? O que nós estamos fazendo aqui? O que a igreja toda está fazendo aqui? São investimentos financeiros, de recursos humanos, administrativo, toda uma logística para que a gente chegue aqui. Então, esse conjunto de habilidades que nós desenvolvemos deve ser utilizado. E utilizado onde? Na sua vida diária. Não adianta só achar que vai fazer uma provinha lá, tirar boa nota, passar, e não vai ter nenhum tipo de pergunta ou nenhum tipo de articulação contra você. E aí, esse é o preparo que Pedro ensina a gente. Agora, irmão, quando vier a pergunta, concluindo, quando vier a pergunta, responde de forma mansa e humilde. Porque a palavra dura suscita a ira, e a branda desvia o furor. Manifestando em cada um de nós o fruto do Espírito. E assim nós conseguiremos, de forma correta, responder à razão da esperança que há em cada um de nós. E o Espírito nos ajudará para isso. Então, nós não seremos de forma nenhuma envergonhados. Amém, irmão? É uma reflexão rápida, mas como foi solicitado pela direção da escola, eu espero que nós não fiquemos agora, depois do curso de bacharelado, esperando apenas com leitura
em casa, mas sim projetando novas habilidades de formação, com novos cursos para os irmãos que não têm, para aqueles que já têm outros, porque estudar e adquirir conhecimento é sempre bom e independe da idade, e independe da sua condição cognitiva. Uns vão ter mais dificuldades, outras menos, mas que cada um de vocês possam agora seguir a uma pós-graduação, adquirindo novas habilidades cognitivas e psicomotora para defender o Evangelho, como assim eu acho que a igreja pretende. Obrigado. Professor Pedro Henrique Portela, ele vai trazer aqui também a sua reflexão, em nome dos professores, da direção da escola, para todos os formandos. Graça e paz, meus irmãos. Senhor pastor presidente das Assembleias de Deus, Roberto José dos Santos, senhor diretor administrativo da Etiadalp, pastor Paulo Filho, senhor diretor acadêmico, evangelista Abraão Coutinho, senhores professores, queridos formandos e todos os presentes. Quero começar a minha fala agradecendo a Deus por este momento. Agradeço aos formandos pelo convite e pela confiança depositada em minha pessoa. Não sou eloquente, meu discurso é simples, mas recheado com muito amor e dedicação. Gostaria, de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amém, meus irmãos? No texto em apreço, o apóstolo Paulo, ele trata a respeito do culto a personalidades que era muito característico da igreja de Corinto. No capítulo 1, o apóstolo ele relata divisões que ocorriam entre eles. Um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Cefas, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cristo. Era um hobby na cidade de Corinto as pessoas irem para a ágora ou praça para ouvirem os filósofos discursarem entre si a respeito das visões que possuíam do mundo em seu redor. E eles se identificavam com um filósofo, ou com outro filósofo, ou com um líder, ou com outro líder. Dessa forma, eles acabavam se tornando seguidores de homens. E ao se converterem para a fé cristã, tinham a tendência de se fixar em seus líderes, que eram homens de Deus, mas apenas homens. Como tinham o hábito de se identificar com os grandes pregadores da ágora, agora faziam a mesma coisa dentro da igreja. Então Paulo escreve aqui, irmãos, para combater esse culto personalista dentro da igreja. E como ele fez isso? Ele argumentou que os líderes da igreja eram apenas servos e prosseguiu explicando que eles eram servos condenados à morte, que trabalhavam sobre as ordens de um superior. Meus queridos, eu quero compartilhar com os formandos e os demais presentes nesta noite as características designadas por Paulo para os líderes cristãos. E a primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos é que um líder cristão é um escravo sentenciado à morte. No versículo 1, Paulo diz assim: os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Meus queridos, na língua portuguesa, ministro representa o primeiro escalão do governo. É uma pessoa que ocupa uma alta posição política de grande projeção e liderança.
que tem em suas mãos grande poder e autoridade. Na esfera religiosa, ministro é uma pessoa que ocupa um cargo de liderança na igreja local, né? Mas a palavra que Paulo usa aqui nesse texto, a palavra grega hiperetes, tem um sentido contrário. Ministro aqui, segundo Paulo, é um escravo sentenciado à morte que fica na parte inferior de um navio, amarrado por correntes, sendo açoitado para remar o navio até morrer. Essa, meu querido, era a visão que Paulo tinha de um ministro. Trazendo esse texto para a nossa situação, meu querido, nós devemos nos enxergar como escravos sentenciados à morte, não como uma estrela, não como alguém que tem alguma importância para este mundo, mas como alguém que é um escravo de Cristo. Um escravo, ele não tem vontade própria. O próprio Paulo, falando para a igreja da Galácia, no capítulo 2, verso 20, ele fala sobre sua sentença de morte. Ele diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo afirmou que sua vontade não era o mais importante para ele era a vontade de Deus. Sobre isso, o Senhor Jesus também se pronunciou. Ele disse: se alguém quer me seguir, a cada dia negue-se a si mesmo. Queridos formandos, quero deixar para vocês um conselho. Se vocês querem ter um ministério bem sucedido, não coloque a sua vontade na frente da vontade de Deus, mas façam como Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se vocês fizerem isso, meus queridos, certamente Deus irá abençoar ricamente o ministério de cada um. Mas a segunda coisa que Paulo fala a respeito do líder cristão é que o líder cristão é um mordomo que obedece às ordens de Cristo. Que os homens nos considerem, né, servos de Cristo. Paulo também usa no texto a palavra oikonomos, né? Duas palavras gregas aqui que foram casadas. Oikia, casa, nomos, lei. Então o mordomo é aquele que administra uma casa. No caso aqui, a casa de Deus. Então o líder cristão é um mordomo que toma conta da casa de Deus. Em relação ao dono da casa, ele é um escravo. Em relação aos demais membros da casa, ele é um superintendente, um gerente, um administrador. Mas a palavra, meus queridos, designa para nós uma grande responsabilidade. E quais são essas responsabilidades que a nós, como mordomos de Deus, é designada? Em primeiro lugar, não é responsabilidade do mordomo prover o alimento para a família. Essa é a responsabilidade do dono da casa. Sim, qual é o alimento? É a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra através dos apóstolos e dos profetas. Nós não podemos acrescentar mais nada a essa palavra, mas somos apenas mordomos, somos apenas aquele que entrega o que recebemos de Deus. A responsabilidade de um mordomo é distribuir aquilo que Deus lhe entregou. Em segundo lugar, não é responsabilidade do mordomo servir qualquer alimento, mas o alimento providenciado pelo dono. Irmãos, nós estamos vendo no meio eclesiástico evangelhos diferentes. Evangelhos que não foram entregues pelo dono, mas evangelhos que vêm do homem. Evangelhos que não edificam. Evangelhos que buscam somente o prazer pessoal. Mas como mordomos, nós devemos entregar o evangelho que vem de Deus, o evangelho que glorifica a Deus, o evangelho que somente a Ele dá glória.
Mas em terceiro lugar, a responsabilidade do mordomo é servir as mesas com integridade. Ou seja, pregar todo o propósito de Deus. Nada melhor, meu irmão, do que você na sua igreja preparar sermões expositivos sobre os livros da Bíblia para alimentar as pessoas, para dar às pessoas todo o propósito de Deus. Não é pregar sua doutrina preferida, não é pregar o seu texto preferido, não. É pregar a vontade de Deus, é pregar todo o conselho de Deus, porque as pessoas estão carentes, meus irmãos, da palavra do Senhor, principalmente em nosso país, onde nós passamos uma situação moral e econômica difícil. As pessoas cada vez mais precisam de todo o conselho de Deus. E se vocês fizerem isso, irmãos, vocês vão ver o fruto do seu ministério, que é a edificação da vida das pessoas. Mas a terceira coisa que Paulo diz aqui é que o líder cristão é um ministro fiel ao Senhor. Está aqui no versículo 2, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se encontre fiel. Meu querido, você não precisa agradar ninguém da casa. Você só precisa agradar o dono da casa. Você não tem que dar satisfação a ninguém, somente a Deus. Então pregue a palavra de Deus, pregue aquilo que Deus colocou no seu coração, pregue a verdade, doa quem doer. Por quê? Porque você é escravo. Escravo não tem vontade. Escravo tem que fazer a vontade do seu Senhor. O escravo não vive para si próprio, mas vive para o seu dono. Então, seu projeto de vida é o projeto de Deus. Meus irmãos, os gregos amavam a popularidade e o sucesso, porém, sucesso sem fidelidade é um fracasso consumado. Não adianta você ter uma igreja lotada, não adianta você ter 1000 membros, não. Se você não for fiel, não adianta não. É melhor você ter 10, mas cuidar de cada um com fidelidade. É melhor você ter um pequeno rebanho, mas entregar a esse rebanho o alimento correto. Porque sucesso sem fidelidade é fracasso consumado. Na nossa época, nós gostamos muito de números. Deus não quer número, Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser fiéis a Deus. A fidelidade, meus queridos, implica em obedecer, implica fazer a vontade daquele que nos chamou, implica em andarmos como Ele quer. Tem um teólogo que nós estudamos ele, Dietrich Bonhoeffer, que ele fala que nós só podemos alcançar esta geração através do nosso testemunho, obedecendo a palavra, devendo obediência à palavra. E é dessa maneira que nós podemos honrar a Deus. Também devemos ser fiéis à palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos em uma época de grande relativismo, onde a palavra ela é relativizada, cada um faz sua interpretação, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas o escravo sentenciado à morte, não. Ele entrega o evangelho, ele entrega a palavra que recebeu de Deus. E essa palavra está contida nas Escrituras. E esta palavra, ela dói. Paulo disse que nos últimos dias essa palavra daria comichão no ouvido de muitos, porque muitos estão procurando pregadores à sua imagem e semelhança, pregadores que aceitem suas paixões. Mas nós não podemos sucumbir a isto, irmãos. Nosso compromisso, a nossa responsabilidade é com Deus. Nós somos seus escravos e devemos ser dispenseiros fiéis
dos seus mistérios. E se vocês colocarem isso no coração de vocês, jamais Satanás poderá penetrar nas vossas mentes. Mas em quarto e último lugar, o líder cristão está sujeito a julgamento. Nós temos aqui no texto 3 tipos de julgamento. O julgamento humano. Você vai receber crítica? Vai. Quando eu era seminarista, eu tinha colega que criticava seu pastor. O pastor saiu, foi para outra igreja, colocou ele fez pior do que o pastor dele. Você vai receber crítica humana? Vai. Mas não importa. Não importa a crítica humana. O que importa é você ser aprovado pelo seu dono, é você ser aprovado por aquele que te chamou. Essa é a aprovação suficiente para um obreiro cristão, para aquele que ama a palavra. A opinião mais importante é a de Deus e não a do homem. Muitos andam atrás de aplausos e de elogios, mas nós não, irmãos. Nós devemos andar atrás da cruz, do sacrifício, do compromisso. Todo aplauso e toda glória seja para Deus. Depois vem o julgamento da consciência. Os filósofos gregos colocavam a consciência como ponto máximo. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que a consciência não pode nos salvar. Ela pode nos condenar, mas ela não salva. Quem nos salva é Jesus. Quem nos salva é o Evangelho. A consciência é impotente nessa questão, mas o julgamento verdadeiro, o julgamento perfeito, é aquele que vem de Deus. Ele é onisciente. Ele é todo sabedoria. Somente a Ele a glória. Por isso que seu julgamento é perfeito. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro ao mesmo tempo. Nada escapa aos seus olhos. Por isso, Ele pode proferir um julgamento perfeito. E para concluir essa reflexão, meus queridos, eu vos desejo um ministério bem-sucedido. Mas para você ter um ministério bem-sucedido, siga os conselhos do apóstolo Paulo. Se considere um escravo sentenciado à morte. Se veja como um mordomo obediente a Cristo. Se encontre como um mordomo fiel e não se sujeite ao julgamento do homem, mas se sujeite ao julgamento de Deus. Que Deus abençoe o vosso ministério de forma rica. Amém? A Deus toda a glória. Glória a Deus. Queremos convidar agora o aluno Elias Pereira, ele que também é presbítero da nossa igreja, ele vai fazer o juramento. Queria convidar todos os formandos já para de pé, todos de pé, somente os formandos. Estendam a mão direita para a frente, né? Está aqui o juramento. Eu não sei se vocês já viram aqui o juramento, está aqui nesse papel, mas vocês vão, à medida que o nosso Elias, de pé também, todos, né? Todos de missiologia também, todos vão participar desse juramento. Ele vai lendo e os irmãos vão repetindo. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mão direita para frente. Mão direita para frente. Prometo diante de Deus e da igreja viver o Evangelho de Jesus Cristo de modo digno, anunciar a sua palavra e contribuir para o engrandecimento moral e espiritual da sociedade. Amém. Deus abençoe. Pode sentar.
Amém. Eu queria convidar agora o aluno Pedro Benedito, ele que também é o presidente da formatura, vem aqui para frente. O nosso diretor, pastor Paulo Filho, ele estará aqui nesse momento fazendo a colação de grau em nome da direção da nossa escola. E eu queria também pedir mais uma vez os formandos para ficar de pé, né? Você estava em pé, eu mandei sentar, né? Meus irmãos, antes desta cerimônia tão importante, enquanto estava ministrando a palavra, o servo do Senhor, professor Portela, veio ao meu coração um texto que eu quero deixar para os formandos nesta noite singular para vocês. Na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2 e os versículos 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, aos familiares presentes aqui esta noite, também o apoio inconteste do nosso pastor presidente, que ama essa escola e certamente dirá isto aqui pessoalmente. Como diretor da Escola Teológica das Assembleias de Deus, em Abreu Lima, no uso das minhas atribuições, concedo o grau de bacharel em teologia ao aluno Pedro Benedito, representando os demais formandos. O Senhor lhe abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Nós queremos, nesta noite, ouvir a palavra do nosso pastor desta igreja, que tem certamente algo da parte de Deus para os senhores, para as senhoras que aqui estão e para todos nós que somos a igreja de Jesus. Meus amados formandos, irmãos, irmãs, familiares que aqui estão, eu quero ser muito breve, porque ainda temos a entrega dos diplomas e a premiação daqueles que se esforçaram mais e que fizeram por merecer, todos, mas alguns mais do que outros. Embora todos estejam aqui, mas certamente tem aqueles que se deram mais, se exigiram mais, se comprometeram mais, e assim receberão um louvor por isto, embora todos que estão aqui são dignos do louvor, da honra, do privilégio dado por Deus de chegar até aqui. Eu quero, talvez, evidentemente não trazer uma mensagem, porque não nos permite o tempo, mas trazer uma breve reflexão que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Isto aqui é muito importante na vida do crente, na vida daquele que tem algo de Deus em sua vida, na vida daquele que tem a sublime missão de fazer algo para o Senhor. Já ouvimos aqui uma boa palavra do pastor Pedro Portela,
falando sobre a responsabilidade de cada um de nós que temos em anunciar o Evangelho e da dignidade compartilhada por Jesus para conosco. Porque o Senhor confiou a nós a evangelização. O Senhor compartilha conosco este compromisso. Ele deu a sua vida. Ele fez o que era próprio a ele fazer. Não se negou em nenhum momento. Mas no final de tudo ele disse: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Isto é o que cada crente tem como responsabilidade. Com mais veemência, aquele que conhece mais a palavra de Deus, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. De forma que, se vocês estão aqui recebendo esta outorga, este nome de concluinte, nome de formando, tem, através do conhecimento adquirido, responsabilidade maior. Então, partindo deste princípio, eu quero deixar Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Aqui é o desafio de cada um de nós. Isto aqui não está implícito se rebelar contra quem quer que seja. Isto aqui não está estimulando a insubordinação. Pelo contrário, isto aqui sugere o compromisso que cada um de nós temos diante de Deus, diante dos nossos irmãos, diante da nossa liderança, o comprometimento, o estar irmanado como igreja, como corpo, como um ente espiritual, fazendo uma obra para o Senhor. No entanto, é preciso que cada um de nós compreendamos que a porta é estreita e que o caminho é estreito. Que o fato de vocês chegarem até aqui hoje talvez seja motivo até de inveja de outros, até de menosprezo de outras pessoas, de incompreensão de outros. Ele agora acha que sabe muito. Ela agora pensa que é mais do que todo mundo. E a maneira como você vai se comportar é que vai definir aquilo que de fato você é diante de Deus. A maneira como você vai se conduzir, com simplicidade ou com arrogância, é que vai determinar quem é você diante de Deus e diante das pessoas. Conhecer a Deus torna a gente mais humilde. Conhecer a Deus torna a gente mais simples. Conhecer a Deus torna a gente consciente de que não diminuímos, mas que desaparecemos diante dele. Quem somos nós diante do Senhor? E é um fato, e é uma verdade, que o conhecimento que adquirimos, que recebemos, seja através da vida prática cristã, porque nós aprendemos a ser crentes todos os dias, mas seja de forma acadêmica, como vocês passaram um período de tempo se esmerando, se esforçando, lutando para que hoje pudesse estar aqui.
O fato de estar aqui não é um fim. O fato de estar aqui precisa ser um começo de uma nova realidade, o começo de um novo caminho firmado e fundamentado em valores que não são humanos, mas que são eternos, e que nós agora não podemos nos impressionar com a aprovação dos homens. E quando eu digo isso, não digo no contexto da igreja, eu digo isso no contexto do mundo. Quando a Bíblia nos diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Não estamos falando em relação a nós, a uma relação intracorpores, a uma relação de dentro da igreja, mas em relação ao mundo em que vivemos. Nós não podemos ser politicamente corretos, nós temos que ser verdadeiros com o Evangelho. Nós não podemos nos distanciar daquilo que recebemos e aprendemos do Senhor. Às vezes, o medo de ser rejeitado na sociedade em que nós vivemos leva algumas pessoas a se tornarem fúteis, diminuírem de si mesmo o valor, o decoro, o compromisso, a responsabilidade que tem para com Deus. Que a sociedade, o mundo lá fora, olhe para mim, olhe para cada um de nós e diga: vejo que este homem que passa, que esta mulher que passa, é um santo, é uma santa mulher de Deus. Isto no final é o que vai importar. Não vai adiantar conhecer tudo e não produzir nada. Não vai adiantar decorar a Bíblia de capa a capa se ela não for uma prática na nossa vida. Sempre encontraremos alguém que não vai acreditar em nós. E você não pode se entregar a isto. Houve momentos na vida de Paulo que ele foi comparado a deuses. E houve momento em que pegaram em pedras para atirar nele. Então, Paulo foi uma pessoa que, embora tivesse tanto conhecimento, desprezou o seu conhecimento a esterco. Para ele, o conhecimento adquirido não era tanto o que importava, mas sim conhecer a Cristo e ser conhecido dele. Esta deve ser a nossa meta. Este deve ser o princípio da nossa vida cristã. Conhecer o Senhor e ser conhecido dele. Como certa feita, alguém foi expulsar o demônio em nome do Deus de Paulo. E o demônio disse: eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Então não é importante apenas conhecer o que Paulo conhece. Não é importante saber tudo o que Paulo sabe. É importante ter o Deus de Paulo na vida. Porque quando temos o Deus de Paulo na vida e vamos enfrentar as astutas ciladas do diabo, e vamos dizer que temos o evangelho que Paulo pregava, Satanás vai dizer: eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Paulo, e eu sei que você também serve o Deus de Paulo. Então, meus amados irmãos, não estamos aqui para agradar o mundo ou agradar as pessoas, embora precisamos ser agradáveis em tudo o que fazemos. Ter uma palavra temperada que possa dizer e falar da razão da nossa esperança, mas que ao final de tudo estaremos diante do Senhor.
e ele vai, como disse o nosso companheiro, que confiou em nós e que deu a nós, a cada um de nós, esta oportunidade, esta primazia. Recebemos uma responsabilidade de uma mordomia maior. Ele vai perguntar a mim e vai perguntar a você o que você fez com o talento que eu lhe dei. Use na escola dominical. Use dentro da sua família. Use no culto relâmpago. Use no ponto de pregação. Use na cruzada. Use na congregação menor que tiver. Use no púlpito. Use em cima de um caixote. Use numa praça. Use na ponta de uma rua. Mas use. Faça multiplicar o talento que você recebeu do Senhor, porque assim o Senhor se agradará de você e vai dizer que valeu a pena ter investido na sua vida e na sua alma e no seu coração. Que sejamos mais de Deus e que agrademos a Deus e não aos homens. Que Deus nos ajude e que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos, graças a Deus, chegamos agora no momento tão importante desse cerimonial, onde nós iremos chamar o nome de cada um ali, e o nosso pastor presidente, pastor Roberto, o nosso diretor, pastor Paulo Filho, estará entregando os diplomas, né? Vamos entregar primeiro esses que o pastor Roberto estava pegando aqui, justamente, que é os do bacharel livre em teologia, que são vocês, e depois os de missiologia. Primeiro aluno é o aluno Augusto Barreto. Vamos lá. A segunda aluna já se organiza, a aluna Elianeide Silva. Elianeide Silva. O terceiro aluno, Elias Pereira da Silva. Quarto aluno, Edmilson de Moura Dantas. Mais um formando, Euclides Chagas do Nascimento. Muito bem. Ícaro de Aguiar Trindade. Esse é um momento tão esperado, irmãos, depois de tantos anos de idas e vindas, de dedicação, de estudo. Hoje chegou o dia de vocês comemorarem, né? Glória a Deus por isso. Próximo aluno, Ícaro, já falei, agora José Rosildo. José Rosildo Pio Fonseca. Próxima aluna, Maria de Fátima Jucá de Lima.
Próximo aluno Pedro Benedito Xavier Júnior. Próximo aluno Ricardo Souza de Albuquerque. Agora nós vamos chamar os irmãos do curso básico em missiologia. No caso de vocês, não precisa colocar o anel, apenas vem com o acompanhante fica aqui, você vai até os irmãos, os obreiros, e eles entregam, e vocês se encontram mais uma vez com o acompanhante e voltam, ok? Então vamos convidar a primeira formanda, Adriana Maciel. Palmas para ela. Ao som de Mauei, da banda aqui da nossa igreja, a banda tocando Mauei, né? Ana Maria Ulisses. Muito bem. Próxima irmã Damiana José da Conceição. A irmã Ana Maria Ulisses, ela está na sua segunda formatura na ETEADALP. A primeira foi em teologia e agora ela fez o básico em missiologia. A irmã agora Fátima Maria Correia da Silva. Esse curso de missiologia iniciou esse ano. É um curso de duração de 1 ano, que traz algumas informações importantes para o aluno, para a aluna, acerca de missões. São 8 módulos e que as irmãs e irmãos aqui estudaram, se dedicaram durante todo esse ano, um curso que durou o período da tarde. Próximo formanda, a irmã Fernanda Santos Pereira. Após a irmã Fernanda, a irmã Flávia Maria dos Santos. Após a irmã Flávia, a irmã Gorete Melo da Silva. Após a irmã Gorete, a irmã Inês dos Santos Moura. Muito bem, a irmã Inês, ela já fez o curso de bacharel livre em teologia e agora está fazendo seu segundo curso, né? Irmã Inês Granja, né? Após a irmã Inês, a irmã Joseline Fernandes. Após a irmã Joseline, a irmã Lúcia Maria da Silva. Após a irmã Lúcia, a irmã Maria de Carvalho. Onde está a irmã Maria? Pode vir, minha irmã. Após a irmã Maria de Carvalho, agora vamos ver também a irmã Maria José da Silva.
próxima é a irmã Messia Ribeiro. Pode vir, irmã Messia. A irmã Messia também já fez o curso de bacharel livre em teologia e está terminou agora o básico em missões. Próxima, irmã Maria da Conceição. Após a irmã Maria da Conceição, a irmã Miriam Fernandes. Após a irmã Miriam Fernandes, o irmão Romero José do Nascimento. É o único irmão dessa turma, viu, irmãos? É o único irmão da turma do Básico em Missões. Irmão Romero. Após o irmão Romero, a irmã Sandra Alves de França. A irmã Sandra veio? Não pôde vir, né? Então a irmã Severina Silva dos Santos. Após a irmã Severina Silva dos Santos, a irmã Sônia Maria Correia. A irmã Severina vai agora receber. Após vem a irmã Sônia. Por fim, a irmã Sueli Francisca. A Deus seja a glória, irmãos. Uma salva de palmas a todos os formandos. Glória a Deus. Baixinho agora, baixinho. Nesse momento agora, nós iremos fazer uma homenagem, como o pastor Roberto já avisou, aos 3 alunos que obtiveram a melhor nota no período de todo o curso de 4 anos do curso de teologia. Nós vamos premiar com 3 medalhas, a de bronze, a de prata e a de ouro. Mas já quero dizer para todos que todos vocês são medalha de ouro, amém? Por terem concluído mais uma etapa. Então nós vamos chamar em terceiro lugar, medalha de bronze, uma aluna. A média geral dela foi 8,07. É a aluna que rufem os tambores. Elianeide Silva. Palmas para ela. Muito bem, a irmã Elianeide, muito esforçada. Eu me lembro que ela dizia: professor, me largue mais cedo, que lá perto da minha casa está muito perigoso, eu não posso largar tarde não. Com muito esforço, muita dedicação. Josué? A foto, Josué. Olha aí. Fotógrafo oficial, Josué Rodrigues, professor, fotógrafo. Qualquer informação pode procurar o contato dele, tá bem? Segundo lugar, com média geral 8,25, também uma aluna muito esforçada, muito dedicada, a aluna Maria de Fátima Jucá de Lima. Palmas para ela. Muito bem, graças a Deus. Medalha de prata.
Amém. E em primeiríssimo lugar, em todo esse processo de estudo, de ensino, de aprendizagem, com muita dificuldade, muito sacrifício que todos tiveram, em primeiro lugar com a média geral, bem pouco acima da irmã Maria de Fátima, 8,3. Com a salva de palmas, vamos receber o aluno Edmilson de Moura Dantas. Glória a Deus. Mais uma vez, uma salva de palmas para todos eles. Meus irmãos, já estamos chegando próximo do fim da nossa cerimônia de formatura. E agora nós teremos o cerimonial da tocha. Todo ano, um aluno concluinte, após os 4 anos de estudo, simbolicamente ele vem com uma tocha, que traz o fogo como símbolo do Espírito, e entrega para um aluno formando do próximo ano. Queria convidar o aluno Jalson, fica aqui por favor. Eu não sei se tem como conseguir um microfone aqui, para colocar aqui, para eles falarem no microfone. E o aluno Jalson, que será o formando do próximo ano, um dos formandos do próximo ano, está representando os formandos do próximo ano, estará recebendo a tocha do formando o aluno Ícaro. Pode vir, meu amado. Paz do Senhor a todos. Nós, formandos do curso de Teologia 2017, declaramos que durante todo o período do nosso curso, procuramos manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Hoje, agradecemos a Deus pela conquista de uma etapa muito importante em nossas vidas. Pedimos aos formandos de 2018 que mantenham acesa essa chama em vossos corações. Nós, formando do curso de Teologia 2018, assumimos o compromisso de aprendermos a palavra de Deus e mantermos acesa a chama do Espírito Santo em nosso coração. Amém? Graças a Deus. Eu quero parabenizar mais uma vez a todos, aos irmãos e irmãs, e eu quero parabenizar a todos os formandos que aqui estão, os 3 que ficaram nos 3 primeiros lugares, e eu já estava preocupado se não ia ter um homem representando a classe, não é? Mas pelo menos teve um que ganhou aí uma medalha. Então, parabéns, homens e mulheres de Deus que têm servido nesta causa santa. De forma que eu os convido até aqui, apenas os formandos. Façam aqui como fosse um coral, virado para lá. Sim. Como que fazendo um coral, né? Todos vocês, todos. Muito bem. Venham para o lado de cá também, senão pode ser que a igreja vire assim um pouquinho, com peso de um lado só. Muito bem. Então, vou contar até 3. Quando eu disser já,
Coloque o chapéu na mão. Quando eu disser já, você joga para cima. Tenha cuidado para não cair no rosto, viu? Fica aí tendo cuidado para não voltar no rosto. Então, todos nós, 1, 2, 3, já! Muito bem, parabéns a todos. Deus abençoe. Fiquem aí um pouquinho ainda. Nós vamos orar desta forma, encerrando esta cerimônia. E de antemão quero agradecer ao pastor Paulo Filho, ao evangelista Abraão, a todos os professores e professoras que aqui estão, aos funcionários, a todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram e colaboraram para este trabalho, para que isto aqui estivesse acontecendo. E confesso aos irmãos que isso na minha vida é uma realização pessoal, pois Deus sabe o quanto lutei e o quanto me esforcei para que esta escola fosse uma realidade. Muito obrigado pela cooperação e o esforço de cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos em pé e vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus por este momento histórico na vida da nossa escola e na vida da Igreja do Senhor Jesus. Senhor amado, Deus de bondade e de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite especial que o Senhor nos concedeu, pela bênção de poder estar aqui hoje, te servindo, te adorando e te glorificando, por estes que aqui estão e que com esforço, com dedicação, chegaram até o fim. E hoje saem daqui com uma responsabilidade maior, porque a partir de agora, quando forem falar, alguém vai olhar esperando mais alguma coisa. Afinal de contas, carrega o peso e a responsabilidade de quem estudou mais. Então, Jesus, ajude a cada um, que possam, cada um deles, ser confirmados como filhos e filhas, como servos e servas, que te servem e que te adoram através do serviço cristão. Abençoa suas famílias, seus lares, a diretoria desta escola, os professores, os funcionários e todos que aqui estão. Leva-nos em paz. Receba a nossa gratidão, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que dizem amém. Deus abençoe em nome de Jesus e parabéns a todos.